Bom dia, Lenilson. Sexta-feira, né? Chegando aí. Sexta-feira chegando, final de semana. É hora de dar uma risada no carro, né? Dar aquela geral pra fazer aquele passeio, né, Aquele Lenilson? passeio, Aquele passeio bacana ali, dar uma volta na lagoa ali, ver como é que tá. Mesmo ir na lagoa é bom olhar, né? Vai no meio do caminho o carro pifa, né? Rapaz, agora esse cabelo de Vladimir Lucena parece aqueles atores da Globo, né? O figurino, né? Não, porque pra tá falar, grande, viu? porque Tá pra, grande. pra falar no rádio você tem que ter todo, né? Tem que cuidar da imagem, né? É igual a televisão, né? E agora com essa novidade aqui do YouTube, fazendo uns vídeos aqui da nossa coluna para poder subir aí para o canal da Laranja Mecânica aí no YouTube. Eu vou ter que cuidar disso mesmo. Hoje já reclamaram que eu vim sem a farda, agora eu tenho que cortar o cabelo porque o cabelo tá grande. Lembrei quem é o ator. Miguel a gente Falabella, vai- tem aquele cabelo assim do lado e penteado pra trás. É uma honra, podia falar bem. Bom dia, Lenilson, bom dia, Ítalo, bom dia, ouvintes da RPN, bom dia, André. Antes eu gostaria de fazer um registro aqui, viu, André? Rápido. Eu recebi um elogio a você dizendo o seguinte, que você cometeu um erro de português no ar. Sim. Ele corrigiram no WhatsApp e Sim. você prontamente disse no ar novamente que Sim. tinha errado, fez a correção e que tinha cometido um erro. E eu recebi esse elogio dizendo, rapaz, bacana, é difícil isso acontecer, a pessoa admitir o erro. Eu disse, são qualidades da RPN. Não, a gente Pelo tá aqui contrário, no olha, microfone, mas a gente sabe quando fala a gente bobagem. estava aqui falando sobre a origem de Ariano Suassuna, e aí o ouvinte corrigiu a gente também, disse, olha, porque a gente estava dizendo que Ariano Suassuna tinha nascido em Itaperuá. Ele nasceu no palácio, né? Aí a ouvinte é lá de Itaperuá, disse, olha, na verdade ele nasceu no Palácio da Redenção, aqui em João Pessoa. O pai dele era governador na época, né, o João Suassuna, foi assassinado no Rio de Janeiro, e aí a família foi morar lá em Itaperuá, ele chegou pequeno. Né, mas é porque a gente costuma dizer isso, não, fulano tal nasceu em tal cidade, né, porque ele se identifica tanto com aquela cidade, né? Ele foi até uma vez entrar no palácio, a segurança disse, o senhor só pode entrar se tiver com uma gravata. Ele disse, mas na primeira vez que eu entrei nu. Eu andei nu aqui por dentro do palácio, aí o soldado Isso é olhou assim verdade. e disse, que história é essa, pai? Isso realmente aconteceu. Bem, vamos começar, né, a nossa coluna. Bom dia, Lenilson, bom dia, ouvintes, novamente. Troca de óleo, vamos falar um pouquinho hoje sobre troca de óleo. Vamos responder duas perguntas. Na verdade, responder uma pergunta da Vanessa do Bairro dos Estados. No final da coluna eu vou estar respondendo, Vanessa. E uma pergunta que eu fiz a um cliente meu, Igor. No final eu vou passar essas duas questões aí para vocês e estar explicando. Vamos falar um pouco hoje sobre troca de óleo, da importância de estar se fazendo a troca de óleo, Lenilson, no período correto e utilizando as especificações recomendadas pelo seu fabricante. Você pega hoje um óleo lubrificante, ele tem basicamente dois ou três índices que você deve estar acompanhando. Um é quanto à viscosidade do óleo, outro é quanto ao desempenho, que é um instituto americano chamado API, e o outro é um instituto europeu chamado ACEA, que também normatiza os óleos. Então, quando o seu fabricante do carro ele faz a recomendação do óleo que deve ser utilizado, ele vai sinalizar quais desses institutos, ou todos eles, quais as normas desses institutos você deve estar seguindo para estar aplicando ali no seu veículo. Paralelo a isso, existe a norma do fabricante do carro. Então, por exemplo, a Honda, a Chevrolet, a Fiat, elas têm normas próprias. Então, você deve procurar também, se for o caso, essa norma do fabricante. Inclusive, ela é mais importante do que as outras. Você pode ter uma divergência entre a norma desses institutos e a norma do fabricante está sendo seguida. É extremamente importante que você faça a troca do óleo no período correto, que você utilize o óleo que o seu fabricante está recomendando. Normalmente aqui no Brasil as trocas de óleo são feitas a cada 10 mil quilômetros e muitos me perguntam, Vladimir, a gente pode antecipar essa troca de óleo? Pode. Você utilizando o óleo correto, não há a necessidade, mas é evidente que é melhor, quanto mais cedo você fizer a troca de óleo, melhor para o seu motor, melhor para o desempenho, melhor para o consumo, uma série de fatores. Porém, não há necessidade, você vai ter um custo aí elevado também de manutenção,
sem necessidade. O que acontece, que não deve acontecer, é o seguinte: o vendedor de óleo, a oficina, quem quer que seja, que está ali naquele momento, fazendo esse reparo, fazendo essa manutenção, ela recomenda, Ítalo, que você não, utilize esse óleo aqui que é mais barato e faça a troca num intervalo menor. Então, por exemplo, num efeito prático, o seu óleo é um 5W30 API SN e o vendedor de óleo diz: olha, utilize esse óleo aqui mineral 20W50, em vez de trocar com 10 mil, você troca com 5. Muitas vezes você nem está fazendo a economia a médio prazo, porque esse óleo 2050 ele não vai ser metade do preço do 530. Então você na segunda troca você já está consumindo mais, você vai ter que efetuar 2 trocas no período de 10 mil, você vai estar gastando mais. Então de cara isso não gera uma economia a médio prazo, gera a curto prazo uma economia no seu bolso e a longo prazo ela gera um prejuízo. Então veja, a curto prazo você tem uma economia ali no seu bolso, a médio prazo essa economia já se acabou e a longo prazo você vai ter um prejuízo grande, porque você está mudando a especificação, a recomendação dada para o seu veículo sem nenhum critério técnico e vai fazer com que seu motor tenha problemas sérios como criação de borra, entupimento de vias de lubrificação, ele vai superaquecer, ele vai trabalhar mais quente, porque o óleo, além de lubrificar, ele é um trocador de calor, então você vai ter sérios problemas aí a longo prazo. Então não façam isso, não baixem a qualidade do seu óleo no intuito de trocar num período mais curto, porque você não está beneficiando o seu carro, pelo contrário, você está causando um dano e se você permanecer nesse erro, esse dano ele é permanente. Então, extremamente importante a troca de óleo no período correto, utilizando o óleo correto, sempre o recomendado pelo seu fabricante. Leia o manual, consulte as tabelas de lubrificação, obedeça sempre às normas dos fabricantes, as normas ambientais, as normas técnicas de aplicação. Peça para que seja trocado o filtro de óleo junto com o óleo. São práticas também que às vezes não são comuns. O pessoal ainda existe isso, de trocar o óleo e não trocar o filtro. Não faça isso. É extremamente importante que você siga à risca esse detalhe que é a troca de óleo, que é uma manutenção que a gente poderia diminuí-la bastante dizendo é o básico do básico, Ítalo. Então é extremamente importante que você siga nesse básico do básico, pelo menos a norma do seu fabricante. Voltando às 2 perguntas no início que eu falei, a da Vanessa do Bairro dos Estados, ela faz uma pergunta que não tem a ver com o nosso tema diretamente, mas é extremamente importante e as pessoas envolve a economia de combustível, então é de interesse de todos sempre. Eu acho, Ítalo, que se você perguntar a qualquer pessoa se o seu carro consome, ele diz consome. As pessoas estão tão, eu acho que até por causa da nossa economia também, então a pessoa é tão atrás de reduzir custo, de baixar o consumo, que se você perguntar, o seu carro consome, todo mundo diz, consome. Eu acho que meu carro está consumindo. É impressionante. Então, inclusive, tenham cuidado, porque isso é uma das técnicas utilizadas na venda de produtos. Você chega para o cliente e diz: olha, eu dei uma volta no seu carro e eu achei que o seu carro está consumindo muito. Você deve utilizar esse produto ou fazer essa manutenção no intuito de estar diminuindo essa relação. As pessoas estão tão atrás desse tipo de coisa que compram qualquer coisa no intuito de ter esse efeito. Então a Vanessa pergunta: se tivesse que dar uma única dica para a economia de combustível, qual seria? Vanessa, obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. É complicado dar uma única dica, porque são tantas. A troca de óleo é uma delas, ela faz com que seu carro economize combustível. Mas se eu tivesse que dar uma única dica, tire o pé do acelerador. O consumo de combustível ele é diretamente proporcional ao pé no acelerador. Para você ter uma ideia, quando você pisa no acelerador,
conectada ao seu acelerador, existe uma peça chamada corpo de borboleta, que ela se abre ou se fecha, dependendo do seu pé no acelerador. Quanto mais o pé você aperta, mais essa borboleta abre, aumentando o fluxo de ar para dentro do motor. Quando aumenta o fluxo de ar, aumenta também o fluxo de combustível, que é a injeção de combustível, manda o combustível necessário para aquela quantidade de ar que está entrando. Então, você pisou o pé no acelerador, a borboleta abre. Quanto mais ela estiver aberta, mais o seu carro está consumindo. Para você ter uma ideia nessa relação, até 70% do pé no acelerador, a borboleta abriu 1/4. Nos últimos 30% de acelerador, ela abre os outros 3/4. Então, para você ter uma ideia, você com o pé no fundo, ela está 100% aberta. E até 70% de acelerador, ela só abre 1/4. Então, tente utilizar 70% do curso ali do seu pedal. É complicado? É complicado. Mas essa relação ajuda você a entender que você tem que tirar o pé, que você tem que andar com o pé em cima. Quanto mais em cima, melhor. Quanto mais no fundo, pior. Então, Vanessa, a dica seria essa. Tire o pé do acelerador. Não adianta você estar numa quinta marcha a 20 km por hora, porque o seu carro vai ter que estar com o pé no fundo para poder andar. E não adianta também você estar numa primeira marcha a 50 km por hora, porque você também vai estar com o pé no fundo no acelerador. Então, em todos os dois momentos, o seu carro está bebendo. E uma pergunta que eu fiz a um cliente meu, referente à revisão, o Igor. Eu disse, Igor, por que você faz as revisões do seu carro? O Igor, ele faz as revisões periodicamente, no tempo correto, tudo certinho como manda o figurino, todas as recomendações que o fabricante pede, ele executa. Ele disse, Vladimir, quando eu comecei a fazer a revisão, eu comecei a perceber a diferença no veículo. Muitas vezes eu não fazia a revisão porque eu olhava assim e dizia, não, o carro não está com nenhum problema, meu carro não está com nenhum barulho, meu carro não está com nada, eu não estou sentindo nada de diferente. Mas quando eu passei a fazer a revisão, eu comecei a notar a diferença. E aí, Igor, você nota essa diferença, o ouvinte, você nota essa diferença, porque as manutenções preventivas realizadas durante o período de revisão são exatamente o ponto-chave do negócio. As manutenções, os desgastes, eles não acontecem de repente. O seu freio não vem, o seu freio não fica ruim de repente, o seu acelerador não fica ruim de repente, a sua suspensão não fica ruim de repente. Quando isso acontece, é porque houve algum acidente, houve algum problema sério e você tem que fazer uma manutenção corretiva, é diferente da revisão. A revisão, ela vem justamente nesse ponto porque o desgaste das peças acontece e você vai se habituando a elas. Então o seu freio vai ficando ruim, o seu acelerador vai ficando ruim, a sua suspensão vai ficando ruim e você vai se acostumando a aquele problema porque ele é gradativo, ele não é repentino. Então a grande sacada é essa. E eu acho que o Igor respondeu bem, ele faz as revisões porque ele percebe a diferença quando ele tira o carro da revisão. Ele disse que o carro está suave, como se estivesse comprando o carro novamente. Então fica a dica, troca de óleo. Respondi a pergunta da Vanessa sobre consumo de combustível, que seria o pé no acelerador, e trouxe para o ar essa importante dica do Igor para fazer a revisão. Ele percebe a diferença assim que faz a revisão, ele sente seu carro suave sempre que executa. Lembre-se de dar um curtir aí no vídeo aí embaixo. A gente tá mandando esse vídeo agora pro YouTube, Ítalo. Então, tô pedindo ao pessoal aí que tá fazendo a visualização, clique em curtir no vídeo, deixe seu comentário, mande sua dúvida pelo nosso WhatsApp, que é o 991 21 8005, e lembre-se de passar na Laranja Mecânica para fazer aquela revisão bacana, deixar o seu carro tinindo para o final de semana que está começando. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1925, em frente à Igreja São Judas Tadeu, ali na Torre, no centro de João Pessoa. Ítalo. Um abraço a todos e bom final de semana. Aquele abraço, Vladimir, ótimo final de semana.